Muito bom cantar louvores a Deus. Em particular, eu gosto muito dessa música Tu és Soberano, né? Gosto de todas, né? Mas essa música tem um pedacinho dela que me chama tanta atenção quando diz que, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Como um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão soberano se importa comigo. Já começo emocionado já. Mas nós estamos dando continuidade à nossa série. Chegamos hoje ao 8º sermão, queridos. E entramos aí na contagem regressiva para terminar a primeira parte da série, tá bom? A partir de hoje vão restar apenas três mensagens para a gente poder concluir. E vamos fazer isso até o capítulo 7. Vamos até o capítulo 7 de Romanos nesse ano. E, se Deus assim permitir, vamos retomar essa série no ano que vem. Os irmãos sabem que eu gosto de pesquisa, né? Eu gosto de estatística, né? De vez em quando eu falo sobre isso. E eu gostaria de começar hoje fazendo uma pergunta. Quantos já vivem aqui em Macaé há mais de 30 anos? Mais de 30? Alguém? Mais de 30 anos está aqui em Macaé? Mais de 30, legal. Mais de 40? Perceba que eu estou mantendo minha mão levantada, né? Mais de 50? Eu mantive aqui em 50 aqui. Mais de 60 anos em Macaé? Ninguém? Aê! Eu acho que tem mais gente, Margarete. A galera ficou com vergonha de levantar a mão. Não é pegadinha, não, gente. Pode deixar. Não é pegadinha, não. Eu estou perguntando isso para ver se você lembra das transformações que tiveram aqui na cidade de Macaé. Macaé, uma cidade, pelo menos assim o pessoal diz, né? Uma cidade, uma vila de pescadores, né? Lá atrás, década de 70. Por isso que eu falei mais de 60 anos, entendeu? Para entender como é que era Macaé. E aí, com a chegada da Petrobras, né, tiveram grandes avanços aqui na cidade, grandes coisas aconteceram na cidade. A cidade se tornou uma cidade próspera, uma cidade de interior metida, né? Embora seja uma cidade pequena. Quantas coisas aconteceram na cidade por uma coisa que aconteceu? Petrobras veio para a cidade e transformou várias coisas na cidade. Aí você pode perguntar assim, né? O que isso deve ter a ver com o sermão? Eu já vou te dizer de cara, nada. Tem nada a ver com o sermão, a não ser pelo fato de eu ganhar sua atenção agora aqui e de uma outra coisa importante que eu quero dizer para você, que grandes acontecimentos trazem efeitos profundos. Grandes acontecimentos trazem efeitos profundos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Se você quiser e puder, você vai manter sua Bíblia aberta, por gentileza, né? Deixa aí com o marcador ou aquele, né, alguma coisa, e a gente vai dando uma viajada em alguns textos. Não são muitos que nós vamos abrindo aqui durante o sermão, tá bom? Hoje eu vou ler na versão NAA, você pode acompanhar aí na sua versão, tá bom? A palavra de Deus diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, por favor, suplicamos ao Senhor que teu Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos compreender a tua palavra. E não somente isso, possamos compreender e tornar ela algo prático em nossa vida. Pedimos isso no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Paulo vem desde o meado do capítulo 3 e todo o capítulo 4 falando sobre a justificação. E agora ele vai apontar pelo menos 3 efeitos ou 3 consequências que a justificação ela traz na vida do crente. Na realidade, nós vamos perceber que vão ser bem mais consequências e efeitos do que 3, mas 3 são muito marcantes no texto que nós lemos. E eu quero lembrar que algo extraordinário aconteceu. Nós fomos justificados e Paulo vem explicando isso desde o capítulo 3. E nós vamos ver agora os seus efeitos na vida daquele que foi justificado mediante a fé em Jesus Cristo. O primeiro desses efeitos é que nós, por termos sido justificados, agora nós, e esse é o nosso primeiro ponto, nós temos paz com Deus. Se você observar o versículo 1, é isso que o texto vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz, queridos, que Paulo faz referência no texto, não é uma ausência de conflito, não é uma ausência de guerra. A paz com Deus também é diferente de paz de Deus ou paz em Deus. A paz de Deus é a paz que nos deixa tranquilos em relação às preocupações da vida, em relação às preocupações do mundo. Essa é a paz em Deus. Já a paz com Deus se refere ao nosso novo estado diante dele. É isso que está dizendo o texto aqui. Essa paz nos garante uma comunhão e uma intimidade com Deus, coisas que eram impossíveis antes de sermos justificados. O nosso estado, antes de sermos justificados, queridos, era de inimizade com o Criador. Éramos, por natureza, inimigos de Deus. Tanto que, não sei se você observou, mas no versículo 10 do texto que nós lemos, já fala desse nosso estado antigo, de que nós éramos, antes de sermos justificados, antes de sermos alcançados pela graça, inimigos de Deus. Paulo retrata isso também numa outra carta que ele escreveu à igreja de Colossos, em Colossenses 1, um pouquinho depois, se você folhear sua Bíblia um pouquinho mais para frente, Colossenses 1, versículo 20 e versículo 21, Paulo vai dizer que por meio dele quem? Jesus. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo, veja bem, a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha o que ele continua dizendo: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Paz com Deus, querido, quer dizer que agora Deus ele não está mais em guerra conosco. Esse é o primeiro efeito da justificação. Não estamos mais num estado de inimizade com Deus. Deus não está mais guerreando conosco. Por quê? Porque nós fomos justificados pela fé. E esse é o primeiro efeito. Querido, nós precisamos nos alegrar no Senhor sempre, porque isso é uma dádiva, isso é um presente. Ele mudou o nosso estado. Não somos mais inimigos de Deus, porque se fomos justificados, vai dizer o texto, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o versículo 1 está dizendo. E esse é o primeiro efeito da justificação na vida do crente. É um presente. Mediante a fé, não fé na fé, mas fé em Jesus Cristo. O segundo efeito da justificação é que agora nós temos acesso à presença de Deus. A primeira parte do versículo 2 vai falar isso. E essa palavra aqui pode ser traduzida como assessor, acesso, assessor. No contexto dos antigos cerimoniais palacianos, esse termo era usado para designar a pessoa responsável por introduzir alguém à presença do rei.
Não era qualquer um, eu quero falar com o rei, então eu vou direto ao rei, não. Tinha uma pessoa, essa pessoa era conhecida como assessor. Ele que fazia a intermediação, você só podia ir ao rei se você passasse por ele. Nenhum súdito podia simplesmente se apresentar diante da sua majestade e apresentar os seus problemas. Era necessário um assessor, alguém autorizado, alguém capacitado que conduzisse e apresentasse o súdito ao trono. Somente assim ele teria acesso direto ao rei. Ele não poderia ir direto. E, queridos, se pararmos para olhar, se pararmos para analisar, não foi isso que Jesus Cristo fez por nós? Se temos acesso a Deus hoje, direto ao Pai, é por causa de Jesus, é pelo que Ele fez. Ele é o caminho, Ele é o acesso que nos leva de volta ao nosso Criador. Ele foi abrir para nós, como diz o livro de Hebreus, Hebreus 10, 19 e 20. Se você quiser abrir, você pode abrir. Ele foi abrir para nós um novo e vivo caminho. É o que diz o texto. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo aqui é conhecido também como o Santo dos Santos. Esse lugar no templo onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano para fazer uma intermediação para perdão dos nossos pecados. Somente o sumo sacerdote poderia entrar, mas havia um intermediário. E o texto diz, para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Não existe mais intermediário. Jesus é o nosso maior e verdadeiro sumo sacerdote. Jesus é o nosso acesso, queridos. Hoje nós temos acesso direto a Deus, direto ao Pai. Pensem, quando nós precisamos agendar uma consulta médica, como é que é? Né? Você tem que ligar, você tem que ver quando que tem vaga, você tem que esperar o dia, você tem que aguardar para ser atendido, e quando for possível, você será atendido, mas não é assim com o Senhor agora. Não é assim, porque nós fomos justificados e agora nós temos acesso direto a Ele. Pelo que Cristo fez, nós temos acesso ao Pai a qualquer momento. Pode ser no secreto do seu quarto, pode ser quando você está dirigindo, caminhando, malhando não é o meu caso, né? Mas trabalhando, no colégio, na faculdade. Nós temos livre acesso a qualquer momento, temos passe livre. Se antes, queridos, eu era inimigo de Deus e agora eu tenho paz com Ele, agora eu posso ter um relacionamento pessoal com Deus. Pensa nisso. Agora eu tenho acesso a Ele, eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, e não só isso. Nós agora somos chamados de amigos de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos abriu esse acesso. Jesus Cristo, ele é o próprio caminho. Interessante que Tiago, tem um texto de Tiago que eu vou ler agora, se você quiser abrir, Tiago 2, 23, que Tiago vai citar, vai fazer a mesma menção que Paulo faz sobre Abraão, lá em Gênesis 15, 6. Tiago 2,3 vai citar o mesmo texto. O texto diz o seguinte: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu, nós lemos isso semana passada. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. É isso que Jesus fez por nós. É esse caminho que ele foi abrir. É esse acesso, ele foi restaurar o acesso nosso ao nosso Deus. E para a gente refletir, queridos, diante desse presente, diante dessa dádiva, como está o nosso relacionamento com o nosso Criador? E se fizermos uma pesquisa agora, não vou fazer, tranquilo, mas se fizermos uma pesquisa aqui agora, como é que seria isso, né? Se eu te perguntasse quantas vezes na semana você tem se relacionado com Deus, inclusive se relacionado de maneira intencional com Deus. Quantas vezes nós, durante a semana, nós temos tirado tempo para poder falar com o nosso Criador. Pode ser que seja o caso de alguém aqui que você só leia a Bíblia e ore quando você vem na igreja. Queridos, percebo que nós temos um presente. Nós temos acesso agora àquilo que era impossível. Jesus tornou possível. Nós temos acesso direto a Deus. E como nós temos lidado com isso? Se não desejamos, queridos, nos relacionar com o nosso Criador, é bem provável que exista um problema com a nossa fé. Se você não tem desejo de se relacionar com Deus, é possível, é bem provável que você tenha um problema com a sua fé. Viva uma vida, queridos, de deleite diante de Deus,
pois o acesso à presença dele já foi garantido por Jesus Cristo. Por termos sido justificados, nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus, e o terceiro efeito é que nós nos gloriamos. Se gloriar aqui não é se gabar, né? Não é se enaltecer, né? Chegar lá no futebol e dizer assim, eu sou o cara, né? Não é nesse sentido aqui, mas sim de se alegrar extremamente. É uma alegria majestosa, gloriosa, é uma alegria plena e completa. É o estado máximo da alegria e do regozijo. É interessante, não sei se vocês observaram, mas ele vai, em 3 momentos, nesse texto, vai usar essa expressão, que nós nos gloriamos. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, versículo 2, parte B. Nós nos gloriamos nas tribulações, no terceiro verso, e nós nos gloriamos em Deus lá no versículo 11. Ele vai falar sobre esses três estágios, mais uma vez, esses 3 efeitos da justificação. Em primeiro lugar, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, versículo 2, parte B. Aqui o apóstolo Paulo, ele está se referindo à esperança do mundo vindouro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento e onde também não haverá mais o pecado. A promessa de que um dia Jesus Cristo vai voltar para reunir todos aqueles que por ele foram justificados. Essa é uma promessa feita pelo próprio Senhor. Se nós formos no Evangelho de João, no capítulo 14, ele fala isso de maneira direta, e essa é a nossa esperança. João 14, versículos 2 e 3 diz o seguinte, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E olha que interessante que ele diz agora. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus Cristo, ele vai voltar. E essa é a esperança da glória de Deus. Esse é o último estágio do plano de salvação do Senhor para mim e para você, a glorificação. Queridos, percebam que quando nós somos salvos, quando nós somos alcançados pela graça, algumas coisas acontecem. Algumas coisas são instantâneas, como, por exemplo, nós somos regenerados, ou seja, nós nascemos de novo quando nós somos salvos. Nós somos, e temos falado aqui, justificados. Deus nos considera justos pelo que Cristo fez. Nós somos adotados. Passamos a ser filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E existe um processo que começa quando nós somos salvos, que é o processo de santificação, que vai culminar exatamente no dia que Jesus vai voltar. O processo de santificação é o processo do qual nós crescemos no conhecimento do Senhor e cada vez nos parecemos mais com Cristo. E isso vai culminar exatamente na glorificação, que é o último estágio, que é quando Jesus Cristo vai voltar e vai restaurar de maneira completa e definitiva todas as coisas. Nisso repousa a esperança daquele que foi justificado. Eu e você, essa é a nossa esperança. Jesus Cristo um dia vai voltar. A palavra esperança, ela não tem uma conotação de dúvida, como no nosso contexto, na nossa cultura, na nossa língua. Presta atenção na frase que eu vou dizer para vocês. Eu tenho esperança de que o Fluminense será campeão da Copa do Mundo de Clubes. Eu ouvi um amém aqui. Percebam, eu tenho esperança que o Fluminense, o Senhor, vai ser campeão. Isso significa que isso vai acontecer? Será? Teve um site aí que deu 0% de chance para o Fluminense ser campeão. Botafogo também, 0%, tá? Não ri, não. Flamengo e Palmeiras, 0,3%. Tá todo mundo cheio de chance aí. Quantos têm esperança que o Fluminense será campeão? Não parece uma dúvida? Isso é uma certeza? Não. Quantos têm esperança que Jesus Cristo vai voltar? Essa é uma certeza. Percebe a diferença? Essa palavra esperança é uma certeza. Esperança, no sentido original do texto, refere-se à expectativa do que virá sem dúvida. Não é uma possibilidade, é uma certeza.
E esse é o sentido original de todas as vezes nós vemos essa palavra no texto, essa palavra esperança. É algo que de fato vai acontecer e nisso repousa a nossa esperança. Jesus Cristo vai voltar. É certo. Queridos, eu sei que por vezes o nosso coração é tomado por tristezas e sofrimentos. E nós vamos falar daqui a pouco exatamente sobre isso. Mas o que é tudo que nós passamos aqui nesse tempo, se comparado com a glória de Deus que está por vir? Pensa sobre isso. O que é tudo que nós passamos aqui? E é claro que são coisas difíceis, mas o que é tudo isso se comparado com a glória do Senhor que está por vir? Um pouquinho mais à frente, na própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa é uma certeza, a glória que em nós será revelada. Como está a sua expectativa com a glória vindoura? Você já parou para pensar de como vai ser, como será? Essa certeza enche o seu coração de extrema alegria. Queridos, para quem não foi justificado, para quem não foi alcançado pela graça, toda a sua esperança ela se resume a esse tempo, o aqui e o agora, no que eu posso ter aqui e no que eu posso ser aqui. Mas a esperança do crente está na glória eterna. Deixa eu te lembrar, esperança não é algo que pode vir a acontecer. Esperança é algo que vai acontecer. Em segundo lugar, nós nos gloriamos também nas tribulações. Olha que loucura. Quem se alegra na tribulação? Parece coisa de louco, né? Mas percebam que o texto aqui, queridos, ele diz que nos gloriamos, que nós não nos gloriamos por causa da tribulação, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Isso quer dizer que não há alegria no problema em si, não há alegria no sofrimento em si. É claro que ninguém gosta de sofrer, mas todos nós passaremos por tribulações, inclusive e talvez principalmente o cristão. Tenha essa certeza. Existem mensagens por aí, queridos, travestidas do evangelho, afirmando que a vida do cristão, a vida do crente, ela é isenta de problemas, ela é isenta de provações, ela é isenta de tribulações. Mas isso não é verdade. Jesus mesmo disse: no mundo vocês tereis aflições. Parece um evangelho tabajara, né? Seus problemas acabaram e isso não é verdade. Então, qual é a diferença do crente para o descrente? A diferença está em como nós lidamos com as tribulações. E se não compreendermos isso à luz do evangelho, queridos, certamente nós teremos dificuldades com isso. Não podemos viver a vida achando que nós seremos livres de problemas, livres de dificuldades, livres de tribulações, porque elas virão. Tim Keller tem uma frase que diz o seguinte: pessoas que não processam o próprio sofrimento por meio do evangelho da graça podem se tornar orgulhosas e superiores ou donas de um ceticismo profundo. O crente em Jesus, ele sabe que tudo acontece com um propósito, mesmo quando nós não entendemos. E é exatamente em momentos assim que nós confiamos em quem Deus é. Quando nós não entendemos o que Deus faz, ou quando nós não entendemos o que Deus permite que aconteça conosco, nós confiamos em quem Deus é. A tribulação na vida do crente, queridos, sempre tem um resultado benéfico. E parece contraditório dizer isso, parece estranho dizer isso. É difícil pensar nisso, principalmente quando nós estamos vivendo momentos difíceis. Estamos lá dentro do furacão, passando por coisas terríveis. É difícil assimilar isso bem, eu entendo, eu concordo com você. Mas tudo o que acontece conosco, queridos, tem um propósito que vai além de nós mesmos. Muitas vezes, além da nossa compreensão. Eu penso que as tribulações que nós passamos, elas nunca têm a ver só com a gente. E nós vamos percebendo isso ao longo da nossa caminhada. Eu quero falar um pouco mais sobre isso mais para frente um pouquinho. Sobre esse fato de que aquilo que nós passamos nunca tem a ver só com a gente. A gente vai falar isso mais à frente um pouquinho.
E eu quero que vocês percebam os efeitos das tribulações. Paulo vai afirmar aqui que a tribulação ela vai dar início a uma reação em cadeia. Continua no versículo 3 aí, vai dizer que nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Nós podemos entender a perseverança como uma pessoa que persevera, como alguém que mantém a estabilidade, a constância, a tolerância, alguém determinado. E quando eu pensei nisso, eu estava pesquisando, tentando entrar a fundo dessa palavra aqui, aí eu lembrei de mim, né? Quando falou da palavra determinação, eu me lembrei que todo dia eu levo, né, o pessoal para a escola, para o trabalho. Aí eu chego para deixar tipo 7 horas da manhã, né? Por exemplo, Benício lá na escolinha dele e tal. Já tem gente, queridos, saindo da academia às 7 horas da manhã. Isso significa que o horário que ela chegou lá foi às 6, ou antes, né? Tem gente que malha até mais. E para chegar lá às 6, ela teve que acordar às 5. Aí eu estava conversando com o Diogo ali, mais cedo ali no café. Ele virou para mim e falou: que hora que você acha que eu acordo? Eu falei: 5, 4. Determinação. Eu fico até dando uma invejinha nesse momento. Eu queria ser assim. Eu queria ser determinado desse jeito. Porque eu já cheguei aos 50, queridos. E eu não vou falar, não. Eu preciso ser determinado. Aliás, o médico já falou: você tem que fazer musculação. E eu vejo aquilo. Eu tenho que ser assim. Eu preciso. Para a saúde do meu corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo, preciso ser determinado. E é nesse sentido que tem a palavra perseverança aqui. É uma pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade e a fé, mesmo diante dos maiores sofrimentos e provações da vida. E como isso é difícil, perseverar em momentos assim. É ou não é verdade? Como é difícil, queridos, passar por uma dificuldade, uma tribulação e ser perseverante e perseverar. Eu não estou falando de coisa simples, de coisa só estalar um dedo e dar certo. Não! Eu sei que é complicado, queridos. Aquele que foi salvo pela graça não vai abandonar a sua fé, mas vai perseverar até o fim. Certamente, todos nós, né? Você já passou por vários problemas, mas você ainda está aqui. Você não abandonou a sua fé. Você perseverou. Você tem perseverado e tem mantido a fé. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Continuando no versículo 4. A perseverança produz o quê? Experiência, ou talvez um caráter aprovado na sua tradução. A ideia aqui é de alguém que passa pela tribulação, persevera e alcança a aprovação. Ou seja, alguém que foi testado, foi experimentado e foi aprovado. Isso gera experiência, um caráter aprovado. Queridos, como isso é fundamental na nossa caminhada. Como isso, como diz outro, nos dá casca. Como isso nos leva cada vez mais para perto de Deus. Sim, passar por tribulação, perseverar e ser aprovado nos leva cada vez mais para perto de Deus. Se formos honestos com nós mesmos, se formos olhar um pouco para a história da nossa vida, da nossa caminhada, nós vamos perceber que hoje nós somos pessoas equilibradas, ou mais equilibradas em vários aspectos da vida. E esse equilíbrio é o resultado crescente que só a experiência pode dar. E o que uma pessoa experiente pode fazer, além de lidar melhor com as tribulações, com os sofrimentos, com as dificuldades da vida, ajudar outras pessoas. Por isso que eu disse, queridos, que o sofrimento, as tribulações que passamos não têm somente a ver conosco. Como adquirir experiência durante todo esse processo da vida nos torna pessoas realmente experientes e capazes de ajudarmos outras pessoas. E assim é o reino de Deus, queridos. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu disse que vai muito além daquilo que nós entendemos quando nós passamos por problemas e por dificuldades, né? Augusto Nicodemos, para os mais íntimos, tio Nico, ele diz que a experiência te dá autoridade para ajudar pessoas. Compreende por que nós não podemos caminhar sozinhos? Nós somos esse suporte uns para os outros. E para a gente poder refletir, queridos. Eu que sou mais experiente, não exatamente eu, tá? Mas todos nós precisamos ajudar outras pessoas na caminhada cristã.
Independente do seu grau de experiência, se é que nós podemos chamar assim, você sempre será capaz de ajudar alguém. Por quê? Porque você passou por tribulação, você perseverou, você se torna cada vez mais experiente e capaz de ajudar outras pessoas, independente do estágio da vida que você esteja. Você sempre será capaz de ajudar alguém. Ainda no versículo 4, e a experiência produz esperança. É essa esperança, queridos, que nos faz, que nos ajuda a passar por toda e qualquer tribulação. Porque ela, como diz no versículo 5, não nos deixa decepcionados. É uma certeza. Nós já falamos sobre isso. E por que isso acontece? Por que nós temos essa certeza? Ele continua dizendo no versículo 5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um presente, é uma dádiva. É o Espírito Santo que nos ajuda em meio às tribulações, pois Ele é o Consolador. É Ele quem nos sustenta. É Ele que dá o auxílio. Não tem naqueles momentos difíceis onde nós não encontramos palavras para poder consolar alguém? O Espírito Santo é esse Consolador. E o texto vai dizer que esse amor foi derramado em nós pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vamos ser honestos, queridos. É humanamente impossível passar por algumas tribulações. Você concorda comigo? É humanamente impossível passar por algumas tribulações. Como nós lidamos com a perda? Como nós lidamos com a perda repentina? Como nós lidamos com doenças? Como nós lidamos com as doenças graves? Como nós lidamos com o desemprego? Como nós lidamos com a tragédia? Como poderíamos lidar com tudo isso, querido, se Deus não derramasse em nosso coração, através do Espírito Santo, o seu amor? O amor de Deus, que é derramado em nós pelo Espírito Santo, é a intervenção sobrenatural que faz produzir em nós perseverança, experiência e esperança. Por isso nós nos gloriamos, por isso nós nos alegramos. Diante de tudo isso que a gente fala, queridos, eu vou desenvolvendo o sermão, eu vou escrevendo, e por vezes eu vou me emocionando. Deus falando ao meu coração. E eu fico pensando, como não amar a esse Deus? Como não entregar a nossa vida a esse Deus todos os dias? Ele derramou o seu amor em nós, e isso é a base da nossa esperança. E Paulo, ele vai explicar agora, a partir do versículo 6, como esse amor é derramado. Acompanha, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, quando nós ainda éramos pecadores, incapazes e sem nada para poder oferecer a Ele. O versículo vai dizer que Ele morreu a seu tempo pelos ímpios, ou seja, Ele morreu por aqueles que não tinham nenhuma relação com Deus. E Ele vai explicar agora como isso se dá, no versículo 7 e no versículo 8. Ele diz no versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo. E isso é verdade, inclusive ele já disse isso no capítulo 3, versículo 10, que não há um justo sequer. Então, dificilmente alguém vai morrer por um justo. É verdade. Mas ele segue dizendo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Você morreria por mim? Peguei pesado, né? Mas o texto vai dizer que, embora talvez por alguma pessoa boa, alguém seja capaz de morrer. Talvez você seja capaz de morrer pela sua esposa. Eu espero que você faça isso. Talvez você seja capaz de morrer pelo seu filho. Mas você daria sua vida por um assassino, por um estuprador, por um pedófilo, por um corrupto. E a lista é grande. E a resposta é não, não somos capazes. Mas o versículo 8 é a prova cabal do amor de Deus por todos nós. O texto diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Não havia nada em nós, não éramos bons, não tínhamos nada para oferecer. Ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, quando ainda éramos fracos, quando éramos ímpios, quando não tínhamos nenhuma relação com Deus. E essa é a prova do amor de Deus por nós. E ele segue dizendo no versículo 9, logo o quê? Por consequência, consequência de quê?
de Cristo ter morrido por nós. Muito mais agora. Se Cristo morreu por nós, é o que ele está dizendo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, justificados, nós somos salvos da ira. E isso é um contraste com o que ele disse lá no capítulo 1, versículo 18, quando ele disse que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens. É um contraste com isso. Primeiro ele fala do problema e agora ele está apresentando a graça aqui. Jesus Cristo se entregou por nós e por causa disso nós somos livres da sua ira. A ira que foi colocada em Jesus Cristo, os nossos pecados que foram colocados sobre ele. Se ele faz o maior por nós, querido, quanto mais o menor. Esse é o argumento conhecido como argumento do maior para o menor. Se Deus entregou o seu próprio Filho por nós, como ele não nos dará todas as coisas que nós precisamos? Mais uma vez, Romanos, um pouco mais à frente, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? O ápice, essa coisa maior, que nós não podemos nem calcular, foi a morte do seu Filho. Ele entregou o seu próprio Filho. Como ele não nos dará todas as outras coisas que nós precisamos? Ele segue no versículo 10. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados, ou seja, fomos levados de volta ao convívio com Deus, muito mais agora seremos salvos por sua vida. Foi pelo que ele fez, queridos, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, é que hoje nós somos reconciliados com Deus. Jesus nos levou de volta ao Pai. Nós estamos falando sobre os efeitos da justificação. Jesus Cristo, pelo que ele fez, nos levou de volta ao Pai. Eu queria pensar mais alguma coisa com vocês aqui. Eu faço questão de todo dia quando eu acordo, ter em mente uma frase simples: Jesus Cristo morreu por mim. Isso me faz lembrar quem eu sou. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Isso me faz lembrar quem eu sou e o tamanho gigantesco e enorme do amor de Deus por mim. Jesus Cristo morreu por nós, queridos. Como ele não continuará cuidando dos seus? Essa é uma verdade. Eu quero já concluir dizendo que, em terceiro lugar, nós nos gloriamos em Deus. E esse é o último ponto. Eu já estou querendo concluir. Há 2 sermões atrás, o Mateus ele pregou nesse texto e ele recitou aqui Romanos 3, 24. Que é quando abertamente Paulo vai começar a falar sobre a justificação. Porque antes ele estava falando do problema. Ele estava falando do pecado que nos separou de Deus. E a partir de Romanos 3, 24, ele começa a falar sobre a justificação. Sobre a graça. E o texto diz: justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por isso nós temos paz com Deus, por isso nós temos acesso ao Pai e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nas tribulações e, por fim, nos gloriamos em Deus. Esses são os efeitos, essas são as consequências da justificação. Grandes acontecimentos trazem efeitos profundos. Profundos e marcantes. Efeitos que mudam a nossa vida eternamente. O nosso maior problema que nós poderíamos ter, Jesus Cristo resolveu na cruz do Calvário. Eu quero chamar a banda à frente. Enquanto eles estão vindo, eu quero apenas concluir agora. Queridos, nós éramos inimigos de Deus. Tem essa noção? Nós éramos inimigos de Deus. E hoje nós temos paz com Ele. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Estávamos separados do nosso Criador, mas Jesus abriu um novo e vivo caminho, nos reconciliando com Ele. Éramos merecedores da ira de Deus, mas fomos salvos por meio da vida perfeita, da morte sacrificial e da ressurreição
em glória de Jesus Cristo. A partir disso, queridos, como eu vivo a minha vida? A partir de tudo isso, como eu vivo a minha vida? Você consegue perceber todos os efeitos que a justificação, o fato de você ter sido justificado, o fato de você ser tratado como justo por Deus pelo que Cristo fez, você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue experimentar isso? Você consegue viver isso? Se Deus fez tudo isso por mim, mesmo sem eu merecer, será que tudo que eu tenho feito tem glorificado a Deus? Porque tudo que nós fazemos, queridos, precisa glorificar a Deus. E é isso que eu desejo para mim e para você. Que nós possamos viver a nossa vida apontando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor, Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e que Ele assim nos abençoe.